Boa noite, cara. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema, né, baseado nessa, nessa ideologia. Não, é claro, não estou aqui para criticar o aspecto que é ideal, mas venho trazer uma forma diferente de observar esse tema e essa campanha. E eu gostaria de fazer a associação que existe uma dicotomia sobre o tema. Até mesmo alguns argumentos de Aristóteles são contraditórios algumas vezes, embora no final de tudo existe uma grande abominação sobre o ato de tirar a vida. Então, gostaria de abordar de uma forma diferente, onde vários conceitos foram criados em cima do que seria o suicídio, e a palavra suicídio vem do latim suicidium, onde o seu prefixo sui indica a si mesmo, e o sufixo sidium seria um assassinato, ou está associado a um verbo caidere, que refere a matar a si mesmo. A minha pergunta: só existe suicídio da parte física, onde deveríamos observar a vida e a morte como uma linha, como um caminho, uma coisa que era muito comum no estoicismo, onde o tempo dos estoicos eram empregados do que tinha de maior nobreza, que era praticar as suas virtudes de acordo com o cosmo e de acordo com uma função, um propósito, e que seria a maior desonra para os estoicos uma morte sem uma finalidade. Olá, hello. Devemos avaliar que existe um princípio para pensar sobre isso. A imortalidade da alma. Dois filósofos, um filósofo estoico, Sêneca, falava que viver é aprender a morrer. A vida é aprender a morrer. Por quê? A experiência de viver, nós sabemos que existe uma finitude. Pessoal, quem souber inglês, me ajuda a passar algumas informações, que nós temos pessoas que são de outros países ouvindo. E o que eu quero dizer, qual o simbolismo da alma? Aonde está oculto essa alma? Onde nós ganhamos nossa trajetória vital? As nossas emoções, principalmente, no nosso estado lunar. Então a Lua é o regente de Câncer. Então a Lua, nós temos
o desenvolvimento da nossa alma e os aspectos que a Lua faz com outros planetas, essa relação que é estabelecida, pode mostrar ou nos convidar a uma sensibilidade e uma maior expressão. O que eu gostaria de ressaltar, outro autor, Santo Agostinho, falava: a vida não é morte. A morte, viver não é morrer. A morte, peraí só um minuto, a vida não é morte, a morte que é vital. A vida não é mortal, estou tentando me lembrar, a vida não é mortal, mas a morte que é vital. Então, eu acho que isso serve como uma bússola. Sabemos que o processo de vida, ou seja, o processo encarnatório, a condenação de viver no plano físico, após ter-nos sido ofertado em cultura, né, falando de uma forma cultural, a árvore da vida, e foi escolhido a árvore do conhecimento, foi descoberto, o conhecimento trouxe esse dualismo. Então, Santo Agostinho, quando fala a vida não é mortal, a morte que é vital, isso tem muito a ver com o que estamos fazendo com a vida nesse momento. Qual o propósito, o propósito de vida, o que acreditamos como crenças. Porque se nós estamos no local e esse local não nos traz um sentido para a vida, nós deveríamos fazer as pazes com ele. Porque estar no local que nos traz sentido, fazer aquilo que nos apaixona, acordar todos os dias sabendo que tem algo a contribuir com a vida, nos faz aprender mais sobre a vida para entender a projeção que existe um fim e chegar a esse fim, essa finitude que não é uma duplicidade, é uma continuação. Vamos nos perguntar se estamos realmente aprisionados no passado que não se resgata, ou ainda na ansiedade do futuro que não chega. Eu gostaria de trazer falar sobre um autor, e em cima disso até mesmo ler um trecho dessa poesia e que traz uma reflexão importante, que é deixa eu achar aqui, é um poeta português, tá? Ele nasceu em Lisboa, um grande gênio, mas que tinha um mapa astrológico, um tema natal, onde ele tinha uma bússola, onde tudo apontava um caminho a seguir, mas alguns aspectos dentro do tema natal contribuíram para que ele tomasse uma decisão de retirar a vida. Antes disso,
eu gostaria de perguntar, ou de chegar a convidar a uma reflexão. Será que o suicídio só acontece com a retirada do movimento do corpo? Quando existe o ato da morte? Ou será que na vida cometemos suicídios em doses homeopáticas? Será que achamos ainda que o happy hour ele começa a felicidade, é o happy hour após o nosso trabalho? Por que não o nosso trabalho ser o nosso happy hour? Será que é a aceitação de uma certa mediocridade de enxergar a vida, ou de concentrar apenas na porção mais superficial da vida? Então, é muito difícil falar sobre campanhas de suicídio. Luta contra isso, luta contra aquilo. A luta, nós temos o que? Uma discórdia. E a discórdia, a enfermidade. Então, se temos luta contra algo, nós fazemos uma apologia à discórdia, ao invés de buscar a harmonia daquilo. Quantas vezes doamos o nosso tempo ao trabalho e tiramos de nós o tempo da nossa recreação, ou do nosso descanso, ou até mesmo de estar com a nossa família? Acho que é um momento, essa campanha muito vinculada à publicidade, muito vinculada talvez a uma dispersão da vida, porque o tema do poeta, o título do poeta que eu vou falar é dispersão. Será que não estamos dispersos na vida? E isso já não é um fator de um suicídio lento? Será que acordamos e fazemos as mesmas coisas como no automatismo? Acho que o apego ao passado, né, a desvalorização de si mesmo, o mau gerenciamento do próprio tempo em futilidades, onde nós não aprendemos, ou não agregamos, ou não até mesmo nos divertimos, mas até no próprio lazer ficamos focados nas tribulações. Por isso os estudos vêm aumentando, cuidados paliativos, tanatologia, e pessoas que trabalham nessa área podem perceber que o mais importante é você chegar nesse estágio da finitude com a maior consciência de si. Talvez isso seria a perda da própria identidade, a inconsciência do momento. Seria uma forma de descaracterização de uma vida. É a incapacidade de observar tudo aquilo que foi construído ao longo da vida. Então, eu vou falar que podemos hoje apoiar, apoiar a vida e não combater a morte.
Se você... Tem até uma música do Paulinho Mosca, né? Que diz: o que você faria se soubesse que hoje fosse o último dia, mais ou menos assim. Perguntaria para vocês estariam aqui? Talvez responderiam: nem morto, né? Então essa é uma coisa que deve ser encarada com um outro olhar. É como se nós nos apropriamos de uma vida e criamos formas que vão sendo agregadas para encarar situações que são apresentadas diariamente, mas de uma forma muito paliativa. Nietzsche falava que criamos o ideal para negar o real. Então, viver numa forma instintiva, onde a busca apenas de saciar desejos, de buscar uma felicidade contínua, de observar, eu posso dizer que a internet ela contribui até por uma forma desse suicídio em vida, por mostrar uma irrealidade. É impossível que a maioria das postagens, pessoas o dia inteiro sorrindo, viajando e se alimentando e exibindo corpos tão belos do ponto de vista da sociedade. Se o corpo ele é uma forma de um veículo do espírito. Não estou criticando quem faça, e não é nenhuma apologia contra a prática dessa atividade, mas uma modificação do corpo também pode ser uma forma de suicídio, porque é algo que você não aceita, é algo que é confuso de aceitar e acaba entrando nesse processo de dismorfismo, né? Você vai alterando. Então, pessoas que fazem múltiplas cirurgias plásticas, isso são problemas de autoaceitação ou de aceitação da forma que vive, tá? Eu gostaria de mencionar, como eu falei, Mário de Sá Carneiro, que foi um poeta português com grande capacidade, de uma família altamente abastada. Aos 12 anos ele já fazia traduções, já escrevia poesias. Aos 15 anos ele já falava sobre, traduzia Victor Hugo e até mesmo fazia leitura dos Miseráveis, né? Aos 16 anos fazia traduções de outros. Olha, tudo aquilo que vai agredindo seriam, eu posso dizer que os nossos pensamentos também são formas de, dependendo do que você se alimenta ou nutre com ele, gera emoções que causam esse suicídio. Olha só, em 1911, ele nasceu em 19/5/1890, em Lisboa, faleceu e se suicidou em Paris, 26/4/1916, aos 25 anos. Ou seja,
um potencial tão grande de construir uma carreira brilhante, ele mesmo não conseguiu terminar o primeiro ano da faculdade. E ele já, em 1912, ele conhece Fernando Pessoa, olha, amigo de Fernando Pessoa, que eterniza através da escrita formas do conhecimento, e quem eterniza na sua escrita torna-se imortal. Então eu pergunto, estamos trabalhando a imortalidade da nossa alma? Ou a cada dia aproximamos a mortalidade em vida da nossa própria alma? E em 1915 ele retorna ao regressar de Paris, a Paris, ele escreve uma poesia que eu gostaria de falar um pedaço, uma parte dela, porque realmente ele já avisava sobre a questão da insatisfação contínua que ele tinha com a própria vida. O poema é chamado Dispersão. Ele diz assim: vem falar desse dualismo. Só para entender, é que aqui entrou uma outra poesia. Olha a poesia dele. Dispersão. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Passei pela vida um astro doido a sonhar, ou seja, ele era ansioso. Ele não vivia, ele lembrava do passado, projetava um futuro e nunca estava no agora. Um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem. Olha, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge cai sobre mim feito ontem. Os domingos de Paris lembram-me o desaparecido, ou seja, domingo, o sol, a reunião familiar, a comunhão. Então, o domingo de Paris lembra-me desaparecido, que sentia comovido os domingos de Paris. Então a nostalgia e esse dualismo de não ter vivido a oportunidade do agora e observar as pessoas vivendo como família. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza. E os que olham a beleza não têm bem-estar nem família. Vou repetir. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza. E os que olham a beleza não têm bem-estar nem família. O pobre moço
das ânsias? Sim, tu eras alguém, e foi por isso também que te abismastes nas ânsias. E depois eu vou falar que aspecto no mapa dele levou ele a tomar essa decisão. A grande ave dourada, ou seja, o potencial de transformação, de sonhar, de imaginar, de criar, bateu asas para os céus, mas fechou-as saciada ao ver que ganhava os céus. Como se chora um amante, assim me choro a mim mesmo. Eu fui amante inconstante que se traiu a si mesmo. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro. Não me acho no que projeto. Perdeu-se a identidade por estar vivendo ou no passado ou projetando o futuro e não percebendo a beleza, a simplicidade do que nos apresenta todos os dias a vida. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela e perdida. Assim eu choro da vida a morte da minha alma. Saudosamente recordo uma gentil companheira que na minha vida inteira eu nunca vi, mas recordo. A sua boca dourada e o seu corpo esmaecido em um hálito perdido que vem na tarde dourada, ou seja, talvez a vontade de estar com alguém, mas que esse alguém ou era do passado ou alguém que ele ainda não tinha. As minhas grandes saudades são do que nunca enlacei. Ai, como eu tenho saudades dos sonhos que não sonhei. Eu sinto que a minha morte, olha, ele escreveu isso, tá? Um mês antes de tirar a morte e mandou para Fernando Pessoa. Eu sinto que a minha morte, minha dispersão total, existe lá longe, no norte, numa grande capital. Vejo meu último dia pintado em rolos de fumo e todo azul da agonia, em sombra e além me sumo. Ternura feito saudade, beijos as minhas mãos brancas, ou seja, ele sou amor e piedade em face das mãos brancas, ou seja, ele morreu sem ter tido a experiência da própria, talvez de experienciar o amor, né? E talvez até, não estou aqui para dizer, a própria sexualidade, talvez. Eu tenho pena de mim, pobre menino ideal, que me faltou. O que me faltou afinal? Um elo, um rastro, ai de mim. Desceu minha alma o crepúsculo
Eu fui alguém que passou. Serei, mas já não me sou. Não vivo, durmo o crepúsculo. Algo de um sono outonal me penetrou vagamente, ou seja, ele se entorpeceu. Ele, além de ter ingerido grande quantidade de álcool, ele utilizou uma substância que era arsenato. Ele se envenenou com arsênio. Perdi a morte e a vida, e louco não enlouqueço. A hora foge vivida, e eu sigo, mas permaneço. Castelos desmantelados, leões alados sem juba. Ou seja, uma vida sem desfrutar do que seria sua própria maturidade. Ao analisar o mapa, utilizando ele tinha o Sol em Touro, Vênus na casa 8. Não dá para calcular certa. O ascendente em Libra. Seu ascendente em Libra, a casa 7 tinha Áries. Então já começo a montar um mapa aqui. Eu não tenho o mapa dele. Então, o ascendente era em Libra, casa 7 era em Áries. Ele tinha o meio do céu. Ele tinha o Sol quadratura com Sol em Touro, quadratura com Leão, Saturno e Leão. Ou seja, era uma pessoa que estava sempre, quando ele tinha seus momentos de alegria. Olá, tudo bom? Os momentos de alegria, de contentamento, vinha sempre uma frieza e essa vitalidade que esse aspecto no nosso mapa astrológico pode influenciar. Sol quadratura com Saturno diminui a vitalidade da pessoa. E em Leão, ou seja, Saturno em Leão, embora não tenha, ele não tem muita essa força igual em Áries, né? Ele perde um pouco dessa capacidade de restrição, mas o ascendente era Libra. Então, se o ascendente era Libra e Saturno fazia quadratura com o Sol, tirava sempre a vitalidade dele e ele vivia sempre em busca de si mesmo. Por isso, essa dispersão, além de ter a Lua em Gêmeos, o que tirava o seu poder anímico. Ele vivia a sua duplicidade a todo momento e não conseguia escolher um caminho, embora já tivesse todas as informações. Ele era na realidade, o tema natal era um convite para que ele pudesse criar uma certa rotina, aprender um pouquinho mais sobre coisas relacionadas aos tabus.
sobre questões em morte e renascimento, sobre a parte da espiritualidade. E ele já tinha um padrão que esse tema natal já demonstrava que era uma pessoa que iria viver, se não trabalhasse isso, o dualismo e uma certa insatisfação e descontentamento com a vida. Outro aspecto, observando uma tendência a uma diminuição desse estado anímico, alguns descrevem como a presença da Lua em Peixe, com Mercúrio em Peixe e Netuno em Peixe, já na casa 12, uma certa nostalgia. Isso já seria um fator que é necessário observar com certo cuidado. Uma outra, quando a Lua transita por Escorpião, e independente, ali ela está transitando em Escorpião, e independente da casa, se houver Saturno e a conjunção com Saturno, isso é um aspecto que pode, pela impulsividade, pelas emoções, ter cuidados com frustrações. Marte em Áries, em conjunção com Urano em Áries, um aspecto extremamente perigoso. Existe já uma tendência, uma personalidade, algumas características que essa pessoa ela poderia ser altamente, pode ser altamente destrutiva e autodestrutiva. E além disso, a presença de Marte fazendo quadratura com Plutão, Sol e Vênus. Nesse momento, nós temos Marte em Áries, fazendo quadratura com Saturno, que está em conjunção com Plutão, que também está em conjunção de uma forma ainda mais tênue com Júpiter em movimento direto. Olha o que eu acabei de falar: Marte quadratura com Saturno, Sol quando faz quadratura com Saturno, dependendo de onde cai esse aspecto Marte-Urano, Marte-Saturno, seja em quadratura ou oposição, isso leva a pessoa à tomada de decisões radicais, imprudentes, e muitas das vezes impulsivas, e que podem até realmente ser chocantes, quase que inacreditável. Então, quando observamos a casa 8, que é a casa da morte e do renascimento, aonde que é a casa de Escorpião, lembra que a casa é uma experiência, a hierarquia zodiacal é uma potência, e os planetas são
impulsionadores dessas potências. Então, cuidado com os planetas que estão na casa 8, Vênus, Plutão, Marte, e que aspectos fazem com outros planetas, porque a pessoa pode adotar um estilo de vida autodestrutivo, tá? Se essa poesia que eu falei aqui é para mostrar que não podemos repudiar o ato, nem enaltecendo, nem criticando. Existem tendências, essa autodestruição, quando deixamos também no nosso dia a dia o vitimismo, o pessimismo, as autoprofecias que falamos, onde achamos que não conseguimos enxergar que se estamos no lugar que não nos corresponde, qual seria esse local? Gostaria de deixar uma forma, até fica até difícil falar sobre esse assunto, porque no dia que ele tirou a vida, ele tinha o Sol fazendo quadratura com Saturno. Então isso é um relato de uma pessoa que, além de deixar obras que são excelentes, serve como um exemplo para investigar se esse tipo de pensamento constante, se isso é um sinal de uma certa discrepância do que está se vivendo e do que gostaria de viver. Então eu vou fazer uma tiragem aqui sobre esse aspecto, porque tudo que for contra, lutar, campanhas onde tudo é externo, do meu ponto de vista, você estaria apenas tratando um sintoma. Saiu o pensamento. Então, toma cuidado com os pensamentos. Sábado, se eu não me engano, a Lua entra em Escorpião. E se a Lua está em Escorpião, nós temos que... É possível termos a experiência de sentirmos um pouco mais as nossas emoções. Isso é importante, faz parte do processo. Mas que pensamento vamos nutrir? Sendo que Marte está em quadratura, e quem tem Escorpião no meio do céu e Marte na casa 1 vão fazer quadratura. E há uma interação com o mapa atual do momento com o seu tema natal. Então, se a pessoa tem Marte na primeira casa, Saturno no meio do céu, ao passar uma Lua em Escorpião, que não vai chegar a isso, tá?
porque a Lua, quando chegar no meio do céu, ela vai, é claro, ela vai estar em Capricórnio. Então isso não é... Mas quem tem o tema natal, está toda hora sendo essa carta da misericórdia. Mudar talvez um padrão de comunicação, ou não permitir talvez que pessoas troquem conosco relações, por exemplo, de autoritarismo. Nesse momento, nós temos Mercúrio quadratura Júpiter. Isso aqui faz com que a Lua quadratura Júpiter. Isso pode trazer uma dificuldade grande de expressar o que está sentindo, e pode levar a pessoa a ser vítima até mesmo de enganos, por exemplo, como tem pessoas que se aproveitam para se impulsionar, alpinistas sociais. E a cura. Então a Lua está em Libra. Toda vez que a Lua passa por um signo cardinal, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, é possível buscar essa cura. Olha só, 4 mais 1, 5, 5, 10, reduzindo dá 1. 10 seria a roda da fortuna, né? O movimento é mudar a perspectiva de algumas situações, processo de mudança, sim. Pode ser visto com mais 2, 10, dá 12. 12 é o pendurado, né? Que corresponde ao sacrifício ou sacrifício, ou observar, ele se sacrifica, né, nessa posição invertida para observar, ele está parado e observando com outros ângulos uma mesma situação, e ao reduzir dá 3, que seria a carta da Imperatriz. E saiu no fundo o 8, o anjo da alegria. Então, vou esclarecer, porque hoje eu vou esclarecer rápido. Quem quiser fazer uma pergunta, gente, aproveita aí que em cima disso aqui eu queria fazer diferente, mais dinâmico. Olha só, no pensamento vê a carta da morte. Então, não é uma morte física, mas essa aqui representa a carta de Escorpião. A Lua vai entrar em Escorpião sábado. Então é um momento de trabalhar de uma forma com um pensamento mais claro, com mais clareza, aspectos relacionados ao que estamos sentindo. Isso aqui é uma grande transformação, realmente términos de algumas situações que já não faz sentido a convivência, ou em nós, né? Na misericórdia, 8 de paus. Mensagem, pode representar mensagens, essa correlação com o pensamento e o plano divino. Pode ser viagens também, situações de mobilização. A cura, que é o anjo Rafael,
veio o 4 de copas, que é a lua em Câncer. Então é curar, sair dessa nostalgia. É um momento, sim, né, se for ver dentro desse aspecto, de buscarmos nutrir essa alegria. Para sair um pouco dessa nostalgia. Isso vai ser curado. É hora de se purificar. E só mesmo quando passa pela a lua em Escorpião, ou pela casa 8, ou quando Plutão faz aspecto importante, é que é capaz da gente se renovar. Isso não quer dizer que causa uma limitação na pessoa. Não, sabendo disso, é ir trabalhando essa fonte infinita, o número 8, o nosso poder, né, de produzir essa alegria. A alegria, na realidade, ela é uma situação rara dentro de uma definição filosófica. A felicidade acontece só no momento. A morte, veio o Cavaleiro de Espadas. Vou tirar mais uma para o Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Ouros. Aqui pode ser que algo atrase, ou que há uma mudança de um plano de ação. Talvez algo que tivesse planejado e colocasse em movimento, algo acontece para que seja reavaliado e pausado, para que seja construído com bases mais seguras. Para o 8 de paus e a misericórdia. Outro cavaleiro, cavaleiro de paus. Então é algo que vem. Eu não sei falar aqui o que é agora no momento. Pode ser uma oferta, uma comunicação, uma oferta sentimental, mas de um cavaleiro altamente apaixonante, empolgado, mas que a oferta é imatura. É o tipo, entra e sai da vida da pessoa sem assumir nenhum compromisso. O 4 de copas, o 9 de copas. Então a cura, olha, engraçado, né? 5 mais 4, ó, a cura. Talvez que seja um convite até para procurar, e quem gosta de fazer meditações guiadas pelos arcanjos, para aumentar essa energia aqui, ó, do 4 de copas vir para o 9 de copas. Vou tirar mais uma para ver o que 9 de copas tem para... Falei, ó, o pendurado. Acho que algo se tem que sair desse processo de estagnação, ou observar com outra visão, e se purificar desses sentimentos do passado e ver que já não há mais motivo para ficar tão nostálgico. E aí automaticamente
após ter essa iluminação, é possível sair dessa situação de sacrifício e restabelecer suas energias, o amor próprio. É como se, aqui está me parecendo, se for para um lado amoroso, é que algo, pode ser que algo subitamente deu uma pausa mesmo. Algo que vinha com muita exposição, com muitas promessas, é interrompido. Ou porque muitas pessoas buscam hoje em dia, talvez essa mudança de pensamento pelas experiências que já tiveram, avançar com mais segurança. Porque essa impulsividade precisa terminar, porque as consequências podem ser um pouco danosas. Aqui é a mesma coisa. Muitas das vezes alguém recebe uma mensagem, um contato de uma oferta, mas sabendo que esse arquétipo é de uma pessoa que só se importa com a conquista. E as ofertas são puramente baseados no que pode ser alguém do passado. Deixa eu tirar mais um aqui, porque olha, 9 de paus é algo que já foi cansativo, é algo que chega, oferta e vai embora, e que criou já essa resistência de se abrir para as novas experiências e poder vibrar nessa energia do 8. Talvez já não tenha nem mais o retorno dessa pessoa, já não é nem mais tão alegre ou empolgante. E lá no 9 de copa, quando essa energia, você está nessa energia, você movimenta o ciclo da sua vida e você aprende essa lição que pode ser cíclica, e sair desse processo de sofrimento. Isso aqui é um 9 de espadas, é a pessoa que já está num processo de pensamentos que causam depressão, insônia, fica com pensamentos repetitivos e que drena essa energia do 9 de copas. Faltam 28 segundos. Eu vou tentar tirar aqui um conselho do tarô egípcio. Um conselho para hoje e amanhã. A lua, peregrinação. E não há início